yum, yum. Fala aí galera, eu soltei, tá na hora de ressuscitarmos os mortos. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre mais uma das novidades da nova Main Collection que vai dropar no OCG no final desse mês, Suda, Supreme Darkness. Já tem algumas cartas que eu já comentei aqui com vocês, né, ela vai trazer bastante coisas interessantes, algumas coisas interessantes na verdade, como por exemplo o Multi-Arm de Terra. O Multi-Arm de Terra vai vir em Supreme Darkness, assim como suporte de Evil Hero, Sword Soul, tem na verdade, né, e alguns outros suportes que agora tá me falhando na memória. Mas, dentre esses suportes que está vindo em Supreme Darkness, tem um novo, tá? Tá na hora de ressuscitar os mortos e aquecer o coração do nosso Milão, o Melee Yu-Gi-Oh!, o Mezuki Boy, o grande bastião do zumbi e do punk aqui no Brasil. Bom, quando a gente fala de ressuscitar os mortos, automaticamente você pensa em zumbis que tem a temática, né, basicamente tentando combinar a jogabilidade do Yu-Gi-Oh! Com a lore, ou basicamente o tipo dos monstros, a lore do tipo daquele monstro. A gente pensa obviamente nos cartas que vão ressuscitar do cemitério, né, e é isso que Supreme Darkness tenta ajudar a gente. Se a gente fala zumbi, o que vem automaticamente na tua cabeça? Será que o primeiro zumbi que vem na tua cabeça é algo como o Mezuki? O Mezuki talvez seja de fato o zumbi mais icônico do jogo, né? Talvez o Plague também foi desesperador na época dele. Ou será que você pensa no Banshee por causa do Zombie World? Bom, independente do que você pense, na verdade, esse suporte de zumbi, ele ajuda o deck de zumbi, vai ajudar o Milão em algumas coisas, mas basicamente o motivo pelo qual eu quero trazer ele pra vocês é porque pode ser uma nova tentativa de jogabilidade indo segundo, com mais algumas alternativas de board breakers, e quanto mais board breakers tiverem, melhor. Vamos tentar entender um pouco sobre isso, porque o assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, então, aqui nós estamos vendo, né, a carta que está vindo na coleção de Suda, Supreme Darkness, Delta of Temptation. É uma Field Spell que está vindo para cá para decks de zumbi, além do Zombie World que você já conhece e já usa no deck, né? Bom, Supreme Darkness vai chegar no OCG no final desse mês de outubro, né, salvo engano, mas pra gente no TCG vai chegar final de janeiro barra começo de fevereiro, então tá um pouco longe, mas mesmo assim eu queria comentar um pouquinho sobre, porque tem algumas questões interessantes aqui. É claro que o Multi-Arm Force ele já trouxe impactos pra gente, de modo em que a gente talvez acabe tomando menos, os decks sejam menos incentivados a serem usados, caso eles sejam decks muito wombo combo. Talvez as pessoas se sintam automaticamente desincentivadas a jogar com esse tipo de deck. E aí você fomenta mais o uso dos board break, não, fomenta mais o uso dos decks mid-range, né? Decks mid-range que teoricamente são decks de mais trocação. Porém, o Yu-Gi-Oh! Evoluiu a um estágio em que, basicamente, deixando o mid-range jogar, ele ganha o jogo. É difícil, cara, sair quebrando mesa. Não é todo mundo que é um Sword Soul que faz uma mesa que você quebra com engine de um monte de deck diferente. Basicamente, deixa o Fire King como sendo um mid-range jogar, mano. Fudeu, tá ligado? Você não vai conseguir quebrar a mesa do Fire King. Fazer uma castada de interação. E o Force é só 3, né? E a galera consegue jogar bem pra cima dele. Os decks que vão jogar no meta são decks que conseguem jogar bem pra cima dele. Vai ter uma opção de meta e tal. Depende como é que vai ser o impacto do Nyarla, né? Que é o Force de terra. Como é o Force, de repente, o Force não, né? O outro... O Purlia, de repente, enfim, não sei, tá? Mas o ponto é, a existência dele, de fato, incentiva com que você deixe de usar decks mais wombo combo e passe a usar decks mais mid-range. Porém, tem uma probabilidade dessas cartas virem na mão. Nem sempre isso vai acontecer, e aí você precisa ter outras hand trap e tal. Mas, se a gente puder quebrar as mesas que os caras têm, vai ser melhor ainda, tá ligado? Mas o que eu quero dizer, né? Vamos tentar entender essa carta aqui primeiro, antes de eu entrar no ponto Board Breaker. Então, essa Field Spell aqui, o efeito dela é o seguinte: você pode somente ativar uma dessa carta por turno, né? Então, se você ativa uma primeira e ela é destruída, você não pode ativar outra. Quando essa carta resolve, então você ativa ela, e na resolução da ativação da carta, você resolve o efeito, que é mandar um nível 5 ou maior zumbi do deck pro cemitério. É um efeito ótimo, né? Visto que os zumbis basicamente têm essa dinâmica de poder voltar do cemitério para ressuscitar, né? O zumbi é um morto-vivo, então que ele volte do cemitério de fato. Então, uma carta que dá foolish um zumbi do deck pro cemitério é muito, muito bom. Porém, aqui a gente entra em algumas questões que ou eles vão lançar um novo deck que pegue legal essa carta, tá? Eu não sei se isso aqui vai ser nome de arquétipo ou algo do tipo, ou se eles estão planejando lançar um novo deck de zumbi em algum momento, não tenho certeza. Porém, aqui a gente vê que eles não querem dar um suporte roll assim pra zumbi, ou talvez eles não queiram dar uma carta que dê foolish numa Banshee.
pra poder fazer um Zombie World, né? Porque aí você poderia usar essa carta pra jogar uma Banshee e ativar um Zombie World Floodgate em qualquer deck. E eles não querem isso. Talvez eles pudessem colocar e jogar um monte de nível 4 ou maior. Talvez porque você poderia jogar o Mezuki, mas você não pode jogar Mezuki com essa carta. Nem o Plague, nem o Mad Murder, né, aquele palhacinho, nem Mayakashizinho pequenininho, não pode jogar nada disso, tá? Tem que ser de nível 5 ou maior. Ainda assim, ainda temos sim alguns bastiões zumbis que estão nesse espectro, como por exemplo o Baledrock, né? O Baledrock, ele tem um efeito quando ele tá no cemitério na standby, ele dá efeito, se tiver um Field Spell face up, né, ele volta do cemitério. Porém, aí nem orna tão bem assim de ser usado com uma carta genérica, porque teoricamente parece bom, né? Eu ativo essa carta, jogo o Baledrock e passo turno. O Baledrock na standby volta e ele é uma negação. Porém, o efeito dele é peculiar, né? Porque ele ativa o efeito em resposta a um efeito de um monstro zumbi. Então, é preciso que tenha um zumbi do lado que ativa o efeito. Por que que contra... Porque quando você joga de zumbi, você nega o efeito do monstro do oponente. Porque tem um Zombie World. O Zombie World transforma o monstro do oponente em zumbi. Então, quando o monstro do oponente tiver um efeito, você dá o Baledrock em resposta. Então, o Baledrock por si só nem é a melhor opção pra esse deck, desde que você não esteja usando um deck de zumbi puro, digamos assim. Pra zumbi puro, isso aqui é bom, tá? Se a gente for dar uma olhada aqui no DB, e novamente essa merda fechou, se a gente for dar uma olhada no DB, eu vou tentar colocar aqui as cartas na frente. E aqui eu tentei até separar algumas cartinhas. Tem essa menina, que é uma carta muito boa, tá? Ela é bem interessante, que durante a main phase você pode mandar um zumbi da tua mão ou deck pro cemitério. Basicamente isso, ela dá um foolish, mas se ela é banida, e aí ela tem que estar no cemitério pra ser banida primeiro, né? Você pode banir um outro zumbi do teu cemitério e aí você faz summon dela. Mas coloque no fundo do deck quando ela deixar o campo. É uma carta interessante e você pode jogar ela com aquela Field Spell. Você pode jogar o Gunny Lord também, o que é interessante em vários decks, né? Se você joga um deck de zumbi mais Elvish, pode ser bom. O Baledrock é um deles, o Jack Bulan também é uma carta bem interessante, e aí eu coloquei até esses outros aqui pra tentar simbolizar alguma coisa, mas eles você não pode mandar. Mas eu acho que esses são teoricamente os melhores alvos, né? Pra deck de zumbi, isso aqui é incrivelmente bom. Não tão bom quanto poderia, e muito disso eu acho que é por causa do medo da Banshee. Quando o Desper ficava jogando, dando Branda de Fusion da Banshee do deck, era ceboso pro jogo, tá? Bem ruim, e aí eu acho que eles não quiseram repetir esse erro. Mas pra zumbi isso aqui é interessante. Mas por que eu falei de questão de Board Breaker e tal? Bom, nós temos dois cenários diferentes em que essa carta pode ser interessante, tá? O primeiro cenário dele é com uma carta que talvez você já tenha ouvido falar sobre ela, mas particularmente eu não fiz vídeo sobre, que é esse menininho aqui, né? O Wandering Titan of Tartarus. Ele é um zumbi de terra de nível 9, certo? E aí o efeito dele é o seguinte: se esse card é mandado do deck pro cemitério, mande quantas cartas que você... vamos lá. Mande quantas cartas que você controla forem possíveis pro cemitério. E aí, se você fizer isso, você faz Special Summon desse Titan do teu cemitério, certo? E aí você manda cartas que o oponente controla pelo número de cartas que você enviou pro cemitério para esse efeito. Vamos de novo. Então, eu tenho duas cartas face up, sendo uma delas a nova Field Spell, né? A Delta. Então você dá a Delta, joga ele. Ele vai dar efeito, ele joga a Delta fora, volta do cemitério, e como você jogou uma carta só, você dá send em uma carta do cara pro cemitério. Na resolução do efeito que ativou no cemitério. Ele não entra no campo e no campo ele dá o efeito. Não. Você joga ele deck pro cemitério e no cemitério ele dá efeito, volta, jogando a carta fora e dá send na resolução. Então a chance que o cara tem de interagir com ele é no cemitério. Se não interagir, ele entra e escolhe a carta que vai mandar. Então você, teoricamente, tem o potencial de quebrar a mesa do cara desse jeito, né? Isso aqui é interessante por si só, porque nós estamos tendo algumas mudanças no jogo, né? Como eu fiz nesse vídeo aqui em cima, parece que a Konami tá tentando desvincular essa questão de negações de mesas e tal. O Force, os Multi-Arm na verdade, eles estão tentando desacelerar um pouco o jogo, tá? Então, tá tentando, a Konami tá tentando. Ainda tem um monte de coisa que precisa ser ajustada para que essa tentativa seja de fato bem sucedida, pelo menos no meu pobre ponto de vista, né? Ainda tem um monte de coisa que eles precisam fazer, mas eles estão tentando. E aí, mas mesmo assim, os decks mid-range, a gente chama eles de mid-range, mas cara, e eles jogam bem pra cima do Multi-Arm, né? Mas os mid-range jogando, eles são devastadores. Eles fazem uma mesa que não dá pra quebrar com engine, cara, é difícil. É difícil quebrar com engine. Por isso, techs são tão necessários. Pra impedir que ele faça tudo o que ele tem pra fazer. Se ele fizer tudo o que ele tem pra fazer, é difícil que você quebre. Porém, tem alguns decks que Board Break seja melhor. Dentre eles, um exemplo, por exemplo, é o Razor. O Razor parece ser um deck que é muito melhor que você interaja com as cartas dele depois que ele colocou na mesa, do que você dar um monte de handstrap, porque ele é muito resiliente. Né? Então esse é um dos exemplos. E esse cara com essa nova carta te ajuda a tentar quebrar a mesa do maluco, fora tudo que você já tem, certo? Os Multi-Arm e tal, mas de novo, você não pode deixar o cara jogar sempre. E essa carta é interessante por causa disso.
Agora você tem uma... Por que ela não era usada antes? Essa carta, caso você não saiba, tá? Ela é carta de Hat, né? De Rage of the Abyss, de rota, na verdade. Ela é uma carta de rota, então ela já existe no TCG. Ninguém se importa. Por quê? Porque a Bia foi banida. E se a Bia tivesse no jogo ainda, de repente dava pra você usar ela. Mas a Bia foi banida. Como que eu vou mandar essa carta do deck pro cemitério agora? Bom, agora nós temos em Suda uma Field Spell. E por que eu usaria essa Field Spell? Como que eu chego nessa Field Spell? Tem alguns cenários específicos, né? Primeiro, o deck que já tem Field Spell usa Terraform. Se você usa o Terraform, faz sentido você usar isso aqui como sendo um segundo alvo pro Terraform, por exemplo. Se você tiver indo segundo, é óbvio, né? Você vai ter que usar ele e o zumbi. Eu entendo, tem um ponto aí, mas de repente vale a pena, é interessante. Se o teu deck faz Synchro de um Ancient Fair Dragon, também eu vejo como possível de você poder acabar pegando isso aqui. O Razor, que vai ser o deck do futuro, mas não só o Razor, o Snake Eye e o Bell, que são decks que existem hoje em dia, o Fire King também usam Field Spell. Então de repente um Ancient Fair Dragon consegue matar o campo do cara para tentar buscar isso aqui. No mínimo força alguma coisa. E se isso aqui passa, você tem um potencial de quebrar interações do oponente. Eu não sei se eu apontei aqui em cima, mas a Konami tá deixando de fazer as tendências, né, de fazer negações, o que faz com que nós não tenhamos tantos Omni Negates assim, não tantos, tá? Não tantos Omni Negates assim como nós já tivemos em algum momento, principalmente Omni Negates que estão presentes em toda a Santa Mesa, com exceção do Caesar, que nem é Omni Negate, ele nega efeito de suma, por exemplo, ele nega esse cara, beleza, mas a gente tem menos. A gente tem cartas que negam cartas no campo e tal, enfim, e aí se esse tipo de coisa acontece, esse cara dribla ela, né? Então assim, é uma carta potencialmente interessante. Ela tem um outro efeito que, na verdade, o Caesar não nega, porque o efeito dela é: nenhum jogador pode ativar efeitos de monstro em resposta à ativação dessa carta. Aí entra outra questão que eu nem tinha comentado sobre, né? Ninguém pode responder. Se ele caiu no cemitério e deu efeito, beleza, o cara aceita e você desmonta a mesa dele. Aqui você vê que é claramente uma tentativa de ser uma carta dessa, Board Breaker. E a Field Spell perfeitamente se encaixa com ela, né? É um exemplo do que você pode tentar fazer, porque nenhum jogador pode ativar efeitos de monstro em resposta, cara. Então, se não pode dar nenhum efeito de monstro em resposta, foda-se que o cara tem a Azamina de Omni-Negate, foda-se que o cara tem o Phantom e o Bell. Você pode comer, foda-se que ele tem o Caesar, você pode comer tudo com essa carta. Ele entra com 2,600 de ataque, e aí ele ainda tem o potencial de poder bater em alguém. É parecido com o que um Pancratops faz? Pode ser, porque você pode fazer Special Summon de um Pancratops ou de um Fenrir. Dá pra fazer também, né? Você usa a mesma coisa, Paraíso, que pega o Fenrir, que baixa o Fenrir, tenta bater, leva alguém, mas enfim, mas o Fenrir ele pode ser respondido, e aí essa tua batalha provavelmente vai ser perdida. E você não vai conseguir lidar a carta do cara, apesar de ter forçado ela. Pode ser o caso, o Pancratops, parecido, bate, dá efeito, tenta matar outro, enfim. Então, sim, mas esse cara não pode ser respondido. Se você ativa Field Spell e joga esse cara, o maluco vai aceitar. Você pode ter uma segunda carta que você pode setar pra poder jogar duas cartas fora e ele entra dando send em 2 monstros que o oponente controla. Cara, aí você já tenta desmontar várias coisas. Você não triga Fire King no cemitério do oponente, você não triga e o Bell morrendo e tal. Você não toma o efeito da IP, que protege destruição de efeito, por exemplo. É uma carta interessante. Ela tem um terceiro efeito que, se essa carta é mandada pro cemitério, exceto do deck, porque do deck ela tem um primeiro efeito, né? Você pode mandar uma carta da tua mão pro cemitério como custo. Mande uma carta do campo pro cemitério. É uma carta que parece cara, que parece ter um monte de amarração e de fato ela tem, tá? Não é algo muito, use, isso é uma staple do segundo, não. É uma possibilidade. Essa carta aqui, na verdade, ela é um suporte pra zumbi. E aí eu não sei se eu comentei, porque eu tentei gravar esse vídeo antes e deu ruim, mas eu não sei se eu comentei, mas pode ser que a Konami lance um arquétipo de zumbi novo aí, quem sabe, eu não sei. E aí, pra determinado tipo de deck, isso aqui é um plus a mais, não é uma coisa que você tá usando pra tentar quebrar a mesa. É um plus a mais que você tem, porque essa carta joga zumbi de nível alto. Isso aqui vai ser bom em alguns decks. Se for algum deck novo que o Konami tá lançando, incrível. Se não, é a carta pra zumbi, cara. É um suporte pra zumbi. Mas você que não joga de zumbi, pode tentar usar isso aqui como tentativa de Board Breaker, tá? É um bicho grande, é um bicho que vai ficar no campo. Como eu falei com vocês nesse vídeo aqui em cima, tudo bem que foi um contexto diferente, né? Foi antes dos Multi-Army estarem jogando. E foi imediatamente depois do lançamento do Fandsmith, que aquele momento tava intragável de jogar ainda o segundo. Intragável. Quem assistiu os jogos do Mundial, por exemplo, no TCG, né, /OCG, viu que quem ia primeiro ganhava, toda vez, era bizarro. Então, naquele momento tava muito zoado, e aí eu fiz esse vídeo comentando sobre como hand traps, como os bichos, são quem tem possibilidade de ajudar a gente a quebrar as mesas, porque são hand traps que interagem, diminuindo o teto do oponente, ao passo em que são corpos no campo. São corpos no campo para poder te ajudar a bater nos monstros do oponente, a linkar pra fazer alguma coisa que vai interagir com o oponente antes de você tentar jogar. Isso parece escroto, mas não é. É simplesmente tentar equilibrar o fato de você ter perdido um número do dado, ter tirado um número no dado menor que o oponente, tá ligado? E aí essa carta vem com essa proposta, além de não deixar o cara ativar
efeito de monstro em resposta. Então você quebra a mesa dele. Esse aqui é um exemplo de uma carta, tá? E eu achei bem interessante o diálogo que ela tem com essa nova carta de Suda. Essa carta é de rota, essa aqui é novidade de Suda, tá? Outra coisa que você pode usar, essa aqui já é mais manjada, mas você pode fazer, é usar o Golden Lord, cara. O Eldritch the Golden Lord, né? Se você não lembra o efeito dele, né? Você pode mandar essa carta e uma Spell Trap da tua mão pro cemitério, e aí escolhe uma carta no campo como custo. Você manda aquela carta pro cemitério. Então o Lorde na mão, ele tem esse efeito, mas... Por que a Field Spell tem a ver? Porque ele pode dar efeito no cemitério, né? Se esse carta tá no teu cemitério, você pode mandar uma Spell Trap que você controla pro cemitério como custo, adiciona essa carta pra tua mão e você pode Special Summon um zumbi monstro da tua mão. E se fizer, até o fim do turno do oponente, ele ganha 1000 de ataque e defesa e não morre por efeitos, né? Então, basicamente, você dá a Field Spell, joga o Lorde dá efeito, joga a Field Spell fora, volta pra mão. Você pode invocar ele como um monstro que não morre por efeitos, que tem 35 de ataque e pode bater em alguém e dificilmente vai morrer por efeito, porque o cara não pode matar ele. Então ele vai engolir o dano e você vai levar uma carta do cara. Parece estranho? Tudo bem, você pode dar essa mesma coisa, ativa a Field Spell, joga o Lorde joga a Field Spell fora, volta esse bicho pra mão e você pode dar efeito descartando uma Spell pra altar uma carta do cara. Entende? Qual é a diferença disso para um místico, por exemplo? Por que eu usaria isso ao invés de um místico de Forbidden Chalice? Bom, primeiro, que é uma Field Spell que pode vir de algumas formas diferentes, diferente de um místico que tem que comprar. Se você usa o deck, de novo, usa deck que tem campo, você dá um rota e pega, um rota não, né, um Terraform, e pode pegar ela, por exemplo. Você pode dar um TTT Fake, pegar um Terraform que pega essa carta, por exemplo. Então, tem algumas formas diferentes e você interage com carta diferente, seja com Spell, seja com Traps. E é claro que esse descarte de uma Spell Trap é caro, mas dependendo do deck você pode usufruir. Vai que você usa o White Forest. White Forest triga quando você descarta, tá ligado? E elas voltam. Um Running, que as cartas ficam no cemitério e você compra. Enfim, é uma mini engrenagemzinha que tenta te ajudar a jogar em segundo, o que é interessante, no mínimo interessante. Pô, por que eu não uso Paraísos e Fenrir, o Pancratops ao invés disso? É simplesmente uma alternativa. O suporte tá vindo pra zumbi. Se o teu deck não é zumbi, tudo bem. Mas você pode ter uma tentativa, uma alternativa a mais de tentar jogar indo segundo. Eu acho essa tentativa interessante, tá? E era sobre isso que eu queria conversar e mostrar pra vocês. Mas diz aí o que você achou, se tem mais algo... Ah, outro detalhe que eu esqueci de falar sobre a Field Spell, deixa eu só voltar aqui rapidão, é que ela tem um outro efeito, né, de que se um zumbi monstro tá no campo, você pode criar um token, né? Então, se o bicho que voltou do cemitério não jogou ela fora, você cria um token e você tem 2 monstros no campo pra poder linkar, pra poder fazer alguém. O que tem um potencial de ser um Math Extender. Ela não descarta nada. O zumbi que volta descarta, ou manda a carta fora. Mas o token que ela cria é de graça. E além disso, se monstros são adicionados do cemitério pra mão enquanto ela tá no cemitério, você pode adicionar essa carta de volta pra tua mão. Eu nem sei se eu comentei todo o efeito dela, né? Mas enfim, ela tem essa parte final aqui no efeito. Então, se você dá um Lorde, por exemplo, e joga ela fora como custo, e aí na resolução do efeito você pega o Lorde de volta pra mão, essa carta ainda volta pra tua mão. Salvo engano, tá? Pela forma que ela tá escrita, parece que isso acontece. Então, se você dá essa delta no Lorde, o Lorde dá efeito e joga ela fora como custo. E aí você pega o Lorde do cemitério pra mão, na resolução do efeito. Na resolução do efeito Lorde, essa carta já vai estar no cemitério, porque o Lorde joga fora como custo. Então, na resolução do efeito, o Lorde estando na tua mão, você pode não invocar ele. A Spell vai dar efeito e vai voltar pra tua mão. Aí você dá o Lorde descartando a própria Field Spell. Parece interessante, tá ligado? É só o Lorde, né? Porque o outro ele joga a carta fora e aí ela não volta. Mas, tá ligado? É um ponto interessante, cara. O Lorde é uma carta forte. E no outro turno, o Lorde tá no cemitério. Ele pode voltar de novo jogando outra carta fora. Enfim, é uma coisa interessante pra deck de zumbi. Certamente é legal, no mínimo. E tem essa possibilidade de ser usada como possível potencial board breaker. Mas diz aí se eu esqueci de alguma coisa, se você já sabia dessa carta. E é basicamente isso, meus amigos. Valeu, falou e até mais.